magnética distorça muito. Distorce tanto que pessoas mais sensíveis... Um exemplo, supomos que... Tá vendo esse cruzamento? Imagina que o meio seja aqui, ó. Tá. Imagina que esse meio seja mais ou menos aqui no centro dessa sala. Pessoas mais sensíveis, se você parar aqui e de repente a cadeira dele, por exemplo, do seu Celso que está ali, se a cadeira dele, que passa muitas horas naquele ponto, for um ponto desse aqui, com certeza absoluta, o risco dele ficar doente é 80% superior a qualquer outro ponto. Inclusive de adquirir câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças são causadas porque a gente mora ou trabalha em locais que tem um distúrbio eletromagnético. 80% das doenças são causadas por conta disso. Então vejam a importância de identificar onde está esse buraco aí. Onde está esse lugar. Oi. E essa identificação é feita através de equipamentos que você tem lá na Bahia, que você consegue visualizar o local nosso aqui, enxergar para você ter semelhante a esse ultrassom que você explicou. Isso. Primeiro, começa com mapa, satélite, através da plataforma Google. Esse mapa via satélite, a gente pega e faz uma exportação de dados para um programa de AutoCAD, que é um programa de computador, que vai me possibilitar o quê? Nesse programa de computador, ele me dá a possibilidade de eu, lá na Bahia, dizer assim, sem eu nunca ter vindo aqui, quanto mede daqui até aqui? Eu consigo saber. Lá na Bahia, sem eu nunca ter vindo aqui. Aí eu pego no computador, traço, e ele, através de computador, ele consegue me dizer, ó, daqui até aqui tem X metros. Com uma margem de erro bem pequena. Então eu começo por aí. Depois que eu identifico isso, eu entro na Base Geral Nacional de Campo Geomagnético, pego aquele declínio magnético daqui, especificamente daqui, por isso é que você vê que não está em um lugar qualquer, está em cima do negócio. Cadê? Não está num lugar qualquer, aqui ó, está em cima do viveiro. Então eu não estou pegando uma área ampla, deixa eu ver qual é o declínio magnético de Curvelo, não. Eu desço lá em cima do viveiro. Eu entro numa base, isso é uma base que tem uma base de dados nacional que me dá esse declínio magnético. Então, ó, eu já tenho a planta, eu já tenho toda a parte de estrutura matemática da planta que o AutoCAD me dá, eu tenho declínio magnético, eu consigo fazer a grade teórica magnética em cima do local, depois eu entro através de interpolação. Aí na interpolação é que eu começo vendo qual é o campo teórico e qual é o campo interpolado. Ou seja, aqui deveria ter uma linha assim, não tá. Ela tá assim. Por quê? Então a gente entra na interpolação para poder verificar se é magnético, se é uma falha geológica, se é um veio de água. Se o veio de água corre para lá, se o veio de água corre para cá. Se o veio de água é largo, se o veio de água é fina. Se a falha geológica ela corta para lá, se é grossa aqui e fina lá. Então isso é feito na interpolação. Depois de feito esse trabalho, nós identificamos quais os pontos. Lembra que a gente falou? Eu digo, por que a gente está instalando aqui e não ali? Porque, por exemplo, aqui, ó, mais ou menos aqui nessa proximidade, eu tenho certeza absoluta que aqui tem um campo muito nocivo. Aí a próxima etapa do projeto é medir ponto por ponto. Através de uma máquina, eu consigo medir, depois que eu fiz o projeto me dá dados para eu utilizar uma máquina para medir qual é o distúrbio telúrico nessa região. Aí a gente mede, por exemplo, supomos que aqui o campo de frequência teria que estar acima de 65%. Né? Vamos considerar a frequência de 0 a 100 e 65, a partir de 65% seria bom. Aí eu chego aqui e vou medir, está dando 10%, 20%, não está muito baixo. Então, nós identificamos todos os pontinhos do viveiro, área por área. Depois vocês vão ver o projeto daqui, aí vocês vão entender. Casa de vegetação, como é que está? Jardim clonal, como é que está? Aí vamos um por um.
E aí a gente vai identificando aonde estão os pontos que tem esse desequilíbrio. Quando a gente descobre os pontos que tem desequilíbrio, a gente descobre que tipo de desequilíbrio é que é. É 10%, é 20%, está com pouca vitalidade, só que está com frequência alta. A gente vai ver como é que esses pontos estão. Depois disso, a gente vai identificar quais as cápsulas, que foram aqueles negocinhos que você viu. Eu já vou mostrar a foto aqui para quem não viu. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, toda essa grade que está aqui, essas linhas, é justamente a grade geomagnética desse local. E aí eu começo identificando, ó, por exemplo, aqui eu tenho 3 pontos, ó, 1, 2, 3, que fazem parte da malha terrestre. E eu consigo identificar, isso aqui, AGV2, AP, é uma sigla nossa para identificar as cápsulas. Isso aqui é um tipo de cápsula, isso aqui é um tipo de cápsula, isso aqui é um tipo de cápsula. E aqui eu consigo saber até que profundidade a cápsula tem que ser instalada. Por quê? Porque a malha geomagnética, ela vem lá desde o centro da Terra até as camadas mais altas da atmosfera. Ela não fica só aqui na superfície, ela vai embora. Se você medir a 20 mil quilômetros de altura, ela está lá. Então, a gente identifica qual é o ponto que eu preciso colocar a cápsula, qual é o tipo de cápsula que eu preciso fabricar e qual é a profundidade que eu preciso colocar ela. Ponto por ponto, uma por uma. Depois de feita essa parte, nós fazemos o georreferenciamento de todas as cápsulas. Ou seja, o que é isso? Eu sei que aqui no ponto 1 eu vou utilizar a cápsula AGV2, ela vai ficar a 40 centímetros de profundidade e eu depois faço uma interpolação com o software de referenciamento para ele me dizer. Porque, por exemplo, ó, a cápsula é aqui. Sim, mas aqui é o quê? Aqui é o quê? Um pouco. Então, eu sei exatamente com o GPS de precisão aonde é a cápsula. Então, eu não venho aqui à toa, né? Assim, é mais ou menos por aqui. Ele assistiu, ele acompanhou a semana inteira. Primeiro a gente vem com o GPS de precisão, olha para o projeto, pega essas coordenadas, bota no GPS e a gente vai. Isso aqui a gente andava aí que nem um doido aí. Opa! Tá a primeira. Guarda o GPS e depois passa para outros 2 instrumentos. São instrumentos de precisão. O GPS vai me trazer para o local teórico, né, feito em projeto. E ele vai me dizer assim, ó, o teu ponto tá mais ou menos aqui, ó, com uma margem de 1 metro. 1 metro para cá, 1 metro para lá. Aí eu mudo de GPS, tiro o GPS e utilizo um sistema que é para descobrir aonde está a malha geomagnética, onde está o distúrbio. Aí eu tiro, coloco, inclusive está ali depois quem quiser ver. Aí a gente pega um bastão e esse bastão vai medir onde está essa oscilação. Aí a gente vai andando, quando o bastão mede a oscilação, a gente está em cima da linha exata que a gente calculou lá em projeto. E aí é só pegar e saber qual é a cápsula e qual é a profundidade de enterrar ela. Tá? Isso na parte terrestre. Então, depois de que a gente faz o georreferenciamento de todas as cápsulas, a gente passa para a próxima etapa, que é a elaboração da cápsula. Cada cápsula dessa não é feita numa fábrica em São Paulo, assim, em massa. Eu ligo para lá e digo assim, ó, manda vir 1000 cápsulas dessa. Não, cada uma delas é fabricada especificamente para cada projeto, para cada ponto. Tá? Como é que ela é feita? Vocês já viram essas antenas de televisão, que tem o povo chama até de espinha de peixe, né? Parece uma espinha de peixe. Vocês já repararam, por que tem antena que aquela espinha é maior, outra é menor, outra é mais espaçada? Aquilo dali é feito justamente na medida certinha para pegar o canal de televisão que você quer, ou os canais de televisão. Né? Se você disser assim, a minha antena é desse tamanho, tá pegando mal a Rede Globo, eu vou colocar uma antena bem grande. Não é o tamanho. Ela tem que estar nas proporções corretas. O tamanho daqueles ferrinhos lá, que são os tubinhos de alumínio, eles têm que ser cortados. Se o tubinho de alumínio na antena
for um pouquinho maior ou menor, ele já não pega a televisão. Ele tem que ser cortado na medida certa. Que medida é aquela? É a frequência da emissora de televisão que está mandando o sinal. Então a mesma coisa aqui, ó. As cápsulas, o tamanho delas, o número de voltinha que elas têm, vai ser especificamente para cada tipo de cápsula. Então a gente vai, depois que a gente fez todos esses levantamentos, aí a gente vai então fabricar as cápsulas. Já sabe quantas voltinhas tem que dar, qual é o tamanho que a cápsula tem que ter e qual é o espaçamento de cada voltinha. Depois que nós fazemos isso, a gente passa por um outro processo que é fazer um nanorevestimento de carbono nessa cápsula. O que é isso? Nós temos máquinas que pegamos a cápsula, o corpo dela, o miolo dela é de cobre, a gente pega, coloca numa máquina, essa máquina vai fazer uma pulsação e uma pulverização eletrostática de cadeia de carbono. O que é isso? A gente pega a cápsula, coloca na máquina, nessa máquina liga um polo positivo e um polo negativo, tipo de uma bateria. A gente força a corrente elétrica a passar por dentro da cápsula e de X em X tempo vai pulverizando um líquido especial, que é a base de carbono, para que eletrostaticamente essa cápsula comece atraindo para ela uma estrutura de carbono, que é um gênero de um plástico, e começa criando essa estrutura aqui, ó, uma rede muito parecida com essa. Tipo, sabe tela de galinheiro? Então é uma tela de galinheiro muito pequena, que fica grudado na cápsula. O que essa tela de galinheiro faz? Olha só que interessante, o pulo do gato. Quando eu pego essa cápsula e coloco lá, naquele ponto geomagnético, que passa aquele campo telúrico, aquele campo que mexe a bússola, o próprio campo, quando passa por essa rede cristalina aqui, ó, quando ele passa por aqui, ele injeta e transforma isso em energia elétrica. Energia elétrica, que dá para medir com multímetro. Então, quando o campo eletromagnético passa por aqui, ele próprio gera um campo elétrico,